Olá, meu nome é Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Noar, que vai de Gênesis 6:9 a 11:32. Se você não sabe que uma Parashá é simplesmente uma porção da Bíblia, e essas porções são divididas para serem lidas semanalmente. E a dessa semana é Noar, ou Noé, que conta a história de Noé. E fala de um homem justo que construiu uma arca, abrigou todos os animais, representante, né, de todos os animais da terra, e ficou por um ano lá dentro. E as águas subiram e as águas desceram e eles estavam a salvos. E tudo isso foi feito pela mão de Deus, porque Deus falou com Noé para construir a arca e Deus que cuidou deles. Mas aqui eu quero me atentar a um detalhe muito interessante dessa história que todos nós já conhecemos. De que é como que Noé, como que foi a ação dele? Primeiramente, a gente tem aqui uma breve descrição daquilo que Noé era. Lá em Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. Olha só. Ele era justo, perfeito. E a justiça, é claro, você agir da forma que Deus quer que você haja. Isso é verdadeira justiça, porque ele é justo. E aqui diz que ele era perfeito. Então ele não era como a geração má que habitava na terra naquele tempo. Ele era diferente. Ele não se contaminou. Assim também andou Noé com Deus. Ou seja, Noé acompanhou Deus. Noé esteve com Deus verdadeiramente. Deus se revelou a ele. Ele andava com Deus. Ele estava com Deus. Ele dedicava tempo a ele. Certo? Então, quando Deus vai lá e diz para que ele construa a arca, ele vai e faz isso. Com 600 anos de idade, então ele zarpa. Mas ele demorou 120 anos para construir esse barco de madeira gigantesco. 120 anos. Olha só como que ele estava entregue nas mãos de Deus. Naquele tempo ainda não tinha chovido. Era algo novo. Aquilo que Deus tinha falado com ele era algo inusitado que ocorreria. Um dilúvio com águas tão grandes, tão volumosas, que até as montanhas seriam cobertas. E todos os seres vivos seriam mortos, exceto aqueles que estiverem dentro da arca. Olha só que desprendimento. E quanta fé Noé tinha. Porque é preciso fé para passar 120 anos trabalhando em algo que aos olhos de todas as outras pessoas é sem sentido. Imagina como deveria ter sido ver um barco gigantesco no meio da terra seca para uma pessoa que não tinha conhecimento daquilo que ia ocorrer. Ele iria achar que Noé era louco. Contudo, pela sua loucura, ele foi salvo. Assim, Deus criou um meio de salvação para Noé. Contudo, Noé não teve que simplesmente ficar de braços fechados e esperar essa salvação. Não. Antes ele teve que trabalhar arduamente. Talhar madeiras, carregar isso, carregar aquilo. Betumar toda a superfície da arca. Isso era um grande trabalho. E ele perseverou nisso até o fim, até que verdadeiramente a sua fé deu frutos. A sua fé deu frutos. E ele foi salvo do dilúvio. E depois que o dilúvio acabou, ele viveu mais 350 anos. E Deus o abençoou, e Deus fez uma aliança com ele, com toda criatura viva, de que nunca mais ocorreria um dilúvio como aqui. Então, o que nós temos que aprender com Noé? Com o exemplo que ele foi. Primeiramente, que ele foi um homem justo, um homem de fé, e que ele confiou plenamente nas promessas de Deus de que ele seria salvo.
Contudo, ele se esforçou ao máximo, de forma paciente, por 120 anos. Olha só. A nossa vida não dura isso, quanto mais a nossa paciência. É assim que nós devemos ser pacientes. Pacientes até o fim, esperando pelo cumprimento das promessas dele com fé completa. Porque isso ocorrerá, mas não apenas esperando por esperar, mas esperando agindo de acordo com aquilo que cabe a nós fazer. Porque existe a parte da promessa que apenas Deus pode cumprir. Contudo, existe a parte da promessa que cabe a nós cumprir e decidir seguir. Porque todas as promessas de Deus são condicionais. Condicionais a uma atitude, a algo que nós vamos fazer também. Porque somos nós que escolhemos receber ou rejeitar aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Ele tem para nós é bom, é o melhor, porque a vontade dEle é o melhor para a gente. Justamente porque Ele nos ama e a vontade daquele que ama é sempre o melhor para os seus amados. Assim, Deus quis poupar Noé, assim também a raça humana e as espécies de todos os animais terrestres. Era algo bom e Ele cumpriu isso. Contudo, foi Noé quem escolheu ouvir a voz de Deus, mesmo que aquilo parecesse ilógico e irreal para ele e para todos ao seu redor. Então essa é a minha palavra para você, que nós possamos ter como Noé, um trabalho constante, como uma formiga, um trabalho de formiguinha, em que cada dia faz mais um pouco, contudo, progressivamente, vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Assim também seremos modificados e transformados pelo amor dele constantemente, de forma que sejamos salvos. E ele será a nossa arca, porque por meio do sangue de Yeshua podemos ser libertos do poder do pecado, da culpa de nossos erros, da consequência de nossos atos ímpios. Assim podemos viver eternamente, não apenas mais alguns anos, mas pela eternidade, em paz, de volta no jardim de Deus. É isso que Ele nos promete. É isso que Ele tem para nós. Contudo, cabe a nós escolher receber, escolher fazer a nossa parte da arca e adentrar na arca. É interessante que Noé entrou na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Foi quando Deus mandou. E ele foi lá e foi selado lá dentro. E não olhou lá para fora. Mas esperou confiante, na certeza de que a palavra de Deus se cumpriria e que ele seria salvo. Assim, estejamos prontos a qualquer momento. Temos a ordem de adentrar na arca. Você está pronto, preparado? A sua arca está pronta? Porque ele vem. Em breve ele vem. E nós estaremos com ele. Essa é a minha palavra para você hoje. Que nós possamos trabalhar na obra que Deus nos deu, com amor, com alegria, na certeza de que Ele fará e na alegre expectativa de que todas as suas promessas se cumprirão em nossas vidas. Então, até mais, que Deus te abençoe muito, te dê a sua paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.